há algo importante que preciso compartilhar com você hoje. Talvez você já esteja sentindo isso há algum tempo, mas disfarça com humor, excesso de trabalho, ou dizendo a si mesmo, está tudo bem. Se você ficar comigo até o final, quero compartilhar 5 atitudes concretas que ajudarão o respeito a se instalar ao seu redor. Nada de gritar, nada de agir como se fosse outra pessoa. Isso pode te deixar um pouco desconfortável, mas se você se sente desrespeitado em muitas áreas da sua vida, é provável que tenha aprendido a ceder cedo demais. Não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo isso porque é aí que está a saída. Respeito não é uma medalha que te dão por ser gentil. Não é algo que você implora com cara de triste. Respeito é consequência de como você se trata, como você fala consigo mesmo e o que você aceita. Sim, existem pessoas desrespeitosas por natureza, mas a maioria simplesmente se adapta à postura que você adota. Que postura você adota quando ri daquilo que te magoa? Às vezes, confundimos respeito com aprovação. Queremos ser queridos, escolhidos, requisitados, e para conseguir isso damos descontos. Não importa, deixa pra lá, eu faço. Você se torna prático, eficiente, invisível. E um dia você percebe que te procuram quando precisam de algo, mas não quando querem compartilhar. E, além disso, você se sente envergonhado de admitir, como se fosse um defeito seu. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que se manifestaria e depois se calou para evitar problemas? Ouço isso com frequência no meu consultório. Não sei como me impor sem ser agressivo. Se eu estabelecer limites, serei deixado em paz. Eis o verdadeiro dilema. Você prefere um relacionamento sem conflitos ou um relacionamento baseado na verdade? Porque a paz conquistada com o seu silêncio não é paz, é resignação. E a resignação tem um preço. Ansiedade, raiva acumulada, exaustão. Hoje vou falar sobre 5 atitudes. Não são truques para dominar ninguém. São posturas internas que se manifestam no dia a dia. Funcionam porque primeiro colocam você em ordem. Quando você se coloca em ordem, o mundo exterior se ajusta mais do que você imagina. Nem sempre, nem com todos, mas o suficiente para que sua vida deixe de parecer uma negociação eterna. Aviso, no começo a sensação é estranha. Às vezes, quando você começa a se respeitar, surge a culpa. Você se sente egoísta, exagerado, insensível. Mas, frequentemente, essa culpa é apenas o ruído de um papel antigo se rompendo. Você sempre foi quem cedia. Quando você não cede, o mundo protesta. Você está disposto a suportar esse protesto, sem recuar. Vamos analisá-las uma a uma, com palavras e exemplos simples para que você possa praticá-las amanhã. Da atitude 1. Clareza silenciosa. Não se trata de confrontar, humilhar ou levantar a voz. Trata-se de dizer sim e não, com calma, sem rodeios, sem se justificar como se estivesse sendo julgado. Porque quanto mais você explica, mais abre espaço para negociação. E algumas coisas não são negociáveis. Seu tempo, seu corpo, seu descanso, sua dignidade. A clareza silenciosa soa assim: não posso hoje, isso não funciona para mim. Se você falar comigo desse jeito, não vou continuar esta conversa. Frases curtas, ponto, diretas. Quando alguém lhe pede algo, você não precisa construir um discurso para impor seu próprio limite. Percebe a armadilha? Você pensa que, se justificar, o outro vai entender. Mas muitas vezes, o outro não precisa entender. Ele precisa saber onde está o limite.
Há algo mais. A clareza silenciosa também é perguntar. Muitas pessoas não perguntam porque sentem que estão incomodando. Então esperam que o outro adivinhe e, quando isso não acontece, ficam irritadas por dentro. Perguntar não é exigir, perguntar é se mostrar. Gostaria que você me avisasse com antecedência. Quando você chega atrasado, me sinto insignificante. Quero que você me ouça sem interromper. Você tem medo de parecer exigente? Às vezes, seu silêncio é mais exigente, porque se torna uma repreensão. O problema geralmente não está na frase, mas no corpo. Se seu corpo treme, seu limite soa como uma pergunta. Se você sorri por nervosismo, seu não parece um talvez. Portanto, treine o tom de voz, respiração lenta, ombros relaxados, olhar simples, sem desafio, sem submissão. Presente, a clareza silenciosa é presença. E cuidado com o sarcasmo. O sarcasmo parece firme, mas é agressão disfarçada. E a agressão gera contra-ataque. Você não quer guerra, você quer um enquadramento. Você quer ser bem tratado sem se tornar outra pessoa. Portanto, se você está prestes a dar uma dica indireta, tente uma frase direta e curta. É desconfortável, sim, mas é saudável. Atitude 2. Consistência inabalável. É aqui que tudo se define, porque o respeito não se sustenta com um limite dito uma única vez. Ele se sustenta com a repetição do limite ao longo do tempo. As pessoas não aprendem com a sua intenção, elas aprendem com a sua conduta. Se hoje você diz não e amanhã cede por culpa, o seu limite se torna meramente decorativo. E quando é decorativo, as pessoas o ultrapassam sem nem perceber. Consistência não é rigidez, não é se tornar inflexível, é ser confiável consigo mesmo. É que o seu sim importa e o seu não também. Para muitos, este é um grande aprendizado, pois vem de anos cedendo para evitar tensão. Quanto do seu cansaço vem de sustentar uma vida que você não escolheu completamente? Deixe-me descrever uma situação. Vamos chamá-lo de Dave. Ele trabalha em uma equipe dinâmica, sempre conectada. Um detalhe concreto: ele mantinha as notificações de e-mail sempre ativadas até mesmo à noite. Ele me disse: acordo e checo o e-mail quase que por reflexo. Estava exausto, mas orgulhoso de ser responsável. Sem perceber, seu corpo estava pagando o preço. O ponto de ruptura foi pequeno. Em uma manhã de domingo, ele tomava café com a filha, recebeu uma mensagem do trabalho. Preciso disso agora. Ele ficou tenso, pousou a xícara e pegou o telefone. A menina olhou para ele e perguntou: você vai embora de novo? Aquela frase o atingiu em cheio. Não pela menina em si, mas pelo que ela representava. Ele nunca estava totalmente presente. Sempre pela metade. Seus olhos se encheram de lágrimas e pela primeira vez ele não se justificou com um bem. É assim mesmo. Ele percebeu que estava disponível para todos, menos para si mesmo. Estabelecemos uma regra simples. Domingos, não. Não por capricho, mas por saúde. No início isso lhe causava ansiedade. Ele se sentia culpado, como um mau funcionário. E aqui vem a parte importante: a consistência se constrói suportando o desconforto sem correr para resolvê-lo. Quando recebeu outro preciso disso, ele não respondeu. Respondeu na segunda-feira de manhã: bom dia, vou atender agora, sem desculpas extras. E algo inesperado aconteceu. O mundo não acabou. Ninguém o insultou. Pelo contrário, começaram a organizar melhor os pedidos porque a perspectiva mudou. Viu como funciona.
Não é mágica, é aprendizado. A consistência também se aplica aos relacionamentos. Se você diz, não grite comigo, e continua a conversa mesmo quando a pessoa grita, a mensagem real é: você pode gritar e eu continuo aqui. Consistência é cortar o mal pela raiz. Conversaremos quando você estiver mais calmo e cortar o mal pela raiz de verdade. Você tem medo que a pessoa fique com raiva? Deixe que ela fique com raiva. A questão é: você vai se abandonar para que o outro não fique com raiva? A consistência te torna claro e a clareza constante gera respeito. Atitude 3. Autoproteção ferozê. Isso significa se tratar como alguém valioso, mesmo quando ninguém aplaude. Significa parar de negociar seu valor para evitar conflitos. Significa entender que sua energia tem um limite, que seu tempo não volta e que sua dignidade não é um presente. Autoproteção feroz não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo. Muitas pessoas acreditam que cuidam de si mesmas quando tiram um dia de folga ou compram algo legal. Isso conta, mas autoproteção feroz é outra coisa. É o que você faz quando te pedem para ultrapassar um limite. É o que você escolhe quando sabe que dizer sim te deixa vazio. É o que você segura quando seu medo grita: é melhor ficar quieto. Aqui surge uma frase que organiza as coisas. Sua paz não é implorada, ela é protegida. E protegê-la às vezes implica decepcionar. Implica que alguém pense que você mudou. Implica que alguém diga: você está diferente. E sim, você está diferente. Você está começando a se ouvir. A parte difícil é que, quando você começa a cuidar de si mesmo, a dinâmica muda. Você sempre foi quem resolvia as coisas. Quando você não resolve, os outros se sentem desorientados. Alguns ficam com raiva, outros zombam, outros se fazem de vítimas. Não porque sejam monstros, mas porque estavam confortáveis. Portanto, a autoproteção feroz inclui tolerância. Tolerar o desconforto dos outros sem torná-lo um problema seu. Também inclui honestidade. Existem lugares onde não te respeitarão, mesmo que você se respeite. Existem laços onde o maltratamento é a regra. Nesses casos, a autoproteção feroz às vezes significa ir embora, mesmo que doa. Não como punição, mas como cuidado. Ninguém deve permanecer onde é humilhado. Você fica por amor ou por medo. A autoproteção feroz é dizer: chega. É reconhecer seus sinais. O estômago embrulhado, a mandíbula tensa, a cabeça que não para de pensar. Seu corpo te avisa antes da sua mente. Se toda vez que você vê uma mensagem de alguém sua ansiedade aumenta, algo está acontecendo. Não normalize isso. Não romanize isso. Escute, além disso, a própria linguagem interna. Porque se você falar consigo mesmo como se fosse criança, mais tarde pedirá respeito com vergonha. Comece pelo mínimo. Não se insulte internamente. Não diga sou um desastre por um erro. Diga cometi um erro. Vou corrigi-lo. Parece bobagem, mas muda a postura. Autoproteção feroz é escolher a si mesmo sem teatro. É cuidar de si sem alarde, sem ameaçar, sem dar tantas explicações. É abrir espaço para sua vida, descanso, laços saudáveis, silêncio, prazeres simples. Porque quando você vive fundido, qualquer coisa te compra. E quando você está inteiro, não se vende tão barato. Repito, não é dureza, é dignidade. E a dignidade, quando aparece, é sentida. A atitude 4. Soberania emocional. Esta é uma nova camada.
Significa entender que você não é responsável por como os outros reagem aos seus limites. Quando você estabelece um limite, alguém pode se sentir magoado, rejeitado ou com raiva. Essa é a emoção que eles precisam gerenciar, não você. Muitas vezes recuamos em nossos limites porque não suportamos ver a outra pessoa chateada. Pensamos, se eu mantiver essa posição, estarei magoando-os. Mas você não os está magoando, você está mostrando a realidade. Soberania emocional é permitir que eles sintam o que sentem sem que você se apresse em resgatá-los. É manter a calma enquanto eles processam sua decepção. Ponto. Se você se apressar em acalmá-los imediatamente, estará ensinando-os que seus limites são flexíveis se eles insistirem o suficiente. Ponto. Você precisa se sentir confortável em ser o vilão da história deles por um momento, sabendo que a longo prazo você está sendo honesto. Essa atitude o liberta do fardo de gerenciar o humor de todos. Você gerencia sua integridade. Eles gerenciam suas reações. A atitude, sim. Muitas pessoas pensam que estar disponível o tempo todo demonstra comprometimento. Mas o respeito vem de saber quando você está totalmente presente e quando está totalmente ausente. Presença intencional significa que, quando você está com alguém, você está realmente presente. Sem celulares, sem distrações. Ponto. Mas também significa que, quando você não está disponível, você está verdadeiramente indisponível. Sem meias medidas. Sem responder mensagens, fingindo estar ocupado. Quando as pessoas sabem que o tempo que você dedica a elas é focado e de alta qualidade, elas o valorizam mais. E quando sabem que sua ausência é real, elas respeitam o seu espaço. Deixa de ser sobre quanto tempo você dedica e passa a ser sobre o valor que você atribui ao tempo que dedica. Isso ensina aos outros que sua presença é um presente, não uma configuração padrão. Agora, deixe-me organizar isso em uma estrutura simples para que não fique apenas como ideias soltas. Não se trata de ser querido, mas sim de ser claro. Não se trata de superar o outro, mas sim de não se perder. Não se trata de se tornar agressivo, mas sim de ser coerente. Com essas 5 frases, você pode se autoavaliar no momento presente. Porque às vezes confundimos respeito com controle. Não. O respeito não é imposto de cima para baixo, mas sim construído internamente. Ele se manifesta quando suas palavras e suas ações estão em sintonia. Para tornar isso mais prático, aqui estão alguns passos simples que você pode seguir amanhã mesmo. Você não precisa mudar toda a sua vida em um dia. Com 3 movimentos, já é suficiente para começar. Um ponto, só. Escolha uma situação específica e escreva sua frase limite apenas uma situação. Meu colega me sobrecarrega de tarefas. Minha família faz piadas pesadas. Meu parceiro me interrompe. Escreva uma frase curta. Ponto. Não desse jeito, não posso, vamos conversar direito. E leia em voz alta, deixe seu ouvido se acostumar com ela. 2. Realize uma microação coerente nas próximas 24 horas. Não algo heróico, mas algo concreto. Se o seu limite é o horário, não responda mensagens fora do expediente. Se o seu limite é o tom de voz, quando o tom se elevar, diga: até aqui eu paro. E pare. Se o seu limite é o respeito, não ria daquilo que te magoa. Uma única microação, mas feita. 3. Ou pratique a pausa de 3 segundos antes de responder. Você respira e se pergunta: eu escolho isso ou faço por medo? Estou dizendo sim para comprar paz? Estou dizendo não para punir? Essa pausa lhe devolve a liberdade. Porque o desrespeito, muitas vezes, se insinua por meio do seu comportamento automático. E se você falhar, não se culpe. Retorne.
Consistência não é perfeição, é retorno. Respeito não se constrói com um ato brilhante, constrói-se com repetição. Como quando você aprende a tocar um instrumento, no começo soa desajeitado, depois soa claro. Há algo mais que quero que você se lembre. Quando você muda, algumas pessoas vão te testar, vão insistir, vão te fazer sentir pressionado. E é aí que reside a diferença entre um limite dito e um limite vivido. Se você se defende com 1000 argumentos, você se desgasta. Se você repete com calma, você cuida de si mesmo. Não se trata de discutir, trata-se de manter. Experimente por uma semana, não para provar nada a ninguém, mas para que seu corpo sinta o que é viver sem estar em dívida o tempo todo. Porque quando você vive em dívida, respeito se torna um pedido. E você veio pedir permissão para ocupar o seu lugar. Amanhã, 3 coisas, frase, microação, pausa. E aos poucos você notará a mudança. Quero encerrar com algo calmo, mas firme. O respeito começa quando você para de se tratar como um recurso. Quando você para de ser aquele que resolve tudo a qualquer custo. Quando você entende que sua presença não é um serviço, é um vínculo. E um vínculo saudável se sustenta com medo. Se sustenta com verdade. Talvez hoje você sinta que se impuser limites, perderá o amor. Mas existem amores que só se sustentam se você se retrair. E isso não é amor. É dependência. O amor que vale a pena pode se irritar, pode se sentir desconfortável. Pode se sentir desconfortável, pode discutir, mas não precisa te humilhar para existir. E se alguém só te respeita quando você se impõe com violência, isso também não é respeito, é medo. Você não precisa se tornar alguém duro. Você precisa se tornar alguém claro. E a clareza, quando é silenciosa, é poderosa. Porque não busca dominar. Busca ordenar. E ordenar sua vida, seu tempo, seus vínculos é uma forma de cuidar de si mesmo. Lembre-se das 5 atitudes como se fossem 5 âncoras. Clareza silenciosa para dizer, consistência para manter, autoproteção feroz para escolher a si mesmo. Soberania emocional para deixar ir as reações alheias. Presença intencional para valorizar seu tempo. Se uma falhar, recorra a outra. Se hoje você não conseguiu se manter firme, amanhã tente novamente. Sem dramatizar, sem se punir. A ideia não é ser perfeito, é ser consciente. E se você estiver no momento em que isso lhe custa muito, em que se sente pequeno, em que a culpa o consome, eu lhe digo algo simples. Comece com um pequeno não. Um não que não destrua seu mundo, mas que lhe devolva um pouco de voz. Porque cada não saudável é um sim à sua dignidade. O respeito não chega como aplausos, chega como uma mudança de clima. Primeiro você sente. Você dorme um pouco melhor, respira diferente, seu peito pesa menos. Depois, os outros percebem. Eles perguntam de forma diferente, falam diferente, olham para você com mais cuidado. E se alguém não se adaptar, isso também é informação. Não odiar, não brigar, mas decidir. No fim das contas, é disso que se trata. Escolher. Escolher como você quer viver, como quer ser tratado, com quem sim, com quem não. E escolher a si mesmo não é um ato egoísta, é um ato de maturidade. Ser respeitado começa com o respeito próprio, e o respeito próprio é uma prática diária, simples, humana. Hoje com um limite, amanhã com outro. E um dia, você percebe que não está mais implorando. Está ocupando seu lugar com calma e dignidade.